E aí, galera, bem-vindos! Este será nosso terceiro episódio, onde iremos falar sobre as boas práticas do Kanban e os desafios no dia a dia, que são muitos, viu? Isso aí. Fiquem com a gente, curtam mais um episódio e não deixe de curtir e compartilhar. Bora pro play. Bom, galera, como vocês sabem, geralmente gostamos de explicar um pouco sobre a história dos frameworks, dos métodos, antes de entrar de fato no detalhe do dia a dia, nos desafios que nós temos e nas práticas do Kanban, como iremos abordar posteriormente. Qual que é a origem do Kanban, pessoal? O Kanban é um método de gestão de trabalho que ele foi originado no sistema Toyota de produção no final da década de 1940, com a visão de fabricação just in time. O que é isso? O que significa isso? Muitas empresas naquela época trabalhavam com a visão de sistema empurrado, ou seja, eram produzidas muitas coisas, obviamente o estoque ia ficando muito grande, muito cheio, e o que acontecia? Não tinha demanda para poder suprir aquele estoque, para poder retirar do estoque, utilizar o estoque. Então causava um desperdício nas empresas, né? Produzia muita coisa que não tinha prazo para sair. Isso gerava desperdício de estoque. Então, o que o sistema Toyota de produção entendeu naquela época? Falou assim, não, a gente vai trabalhar agora com o just in time. O cliente chegou, pediu alguma demanda nova, enfim, nós iremos produzir essa demanda, passou, entregamos, vamos para a próxima. Mas só iremos começar a fazer novas demandas quando o cliente chegar pedindo para a gente. Esse é o conceito de just in time. A gente pulando, né, bons anos aí, indo para 2010, David Anderson, que foi o criador do método Kanban. Kanban em japonês, Kanban minúsculo em japonês, ele significa sinalizador, que eles utilizavam nas fábricas, colocavam um quadro na fábrica mesmo, um Kanban muito simples, né, 3 colunas ali, a fazer, fazendo e feito. E com isso, o David Anderson, estudando bastante sobre fluxo de trabalho, sistema Toyota de produção, ele achou muito interessante, ele começou a trabalhar, aplicar, aliás, esse tipo de método nos projetos que ele começou a participar. Um projeto bem interessante que ele fez, né, da Microsoft na Índia, que foi um case de sucesso. E ele foi estudando de 2006 em diante. Em 2010 ele entendeu que seria muito interessante ele realmente criar um método focado no desenvolvimento de softwares. E foi aí que surgiu, né, de fato, o método Kanban, que é onde nós iremos entrar agora. E vocês vão verificar que o Kanban, pessoal, ele é muito mais que um quadro visual. Vamos embora. Falando aí das 6 boas práticas do Kanban, nós temos aí a primeira, né, sendo visualizar todo o fluxo de trabalho. A segunda, tornar as políticas dos processos explícitas. A terceira, limitar o trabalho em progresso, o famoso Work in Progress, nosso WIP. Quarta, entregar frequentemente. A quinta, medir e gerenciar o fluxo de trabalho. E a sexta, estabelecer cadências de comunicação. Bom, Daniel, vamos falar um pouquinho sobre a primeira boa prática aqui, que é visualizar todo o fluxo de trabalho. É bem interessante, quando a gente fala sobre a primeira boa prática, que é visualizar todo o fluxo de trabalho, se a gente bate o olho, né, nessa prática, até parece que é uma coisa simples, né? De repente eu vou pegar um quadro e vou começar a mapear meu fluxo de trabalho. Mas o que vem antes disso? Geralmente quando a gente trabalha ferramentas digitais, eu vou falar para você do meu dia a dia. O pessoal geralmente chega e já quer mapear, desenhar um fluxo ali no Azure DevOps, no Giro da Vida, no próprio Trello, e achar que beleza, tá pronto, esse aqui é meu fluxo, tá ótimo. O que o Kanban é bacana, né, nessa questão das práticas? É a filosofia e a cultura que você vai adquirir antes de você criar seu fluxo de trabalho. Ou seja, antes de você visualizar seu fluxo de trabalho, você tem o Static do Kanban, né, que é o método de pensamento sistêmico. Ou seja, essa abordagem sistêmica, o Static, você imagina o seguinte, tem um cachorro, e se eu cortar o cachorro em dois, eu não vou ter dois cachorrinhos. Eu vou ter uma parte separada de um cachorro e provavelmente um cachorro morto. O que isso quer dizer? Quando eu estou falando do Static, que é baseado em pensamento sistêmico, esse exemplo que eu dei do cachorro, quando você vai montar seu fluxo de trabalho, você tem que pensar em todas as quebras, todas as dependências que você tem no seu processo, mapeando seu fluxo. Porque não adianta você olhar só para sua caixinha, sua casinha.
porque vai ficar incompleto como se você estivesse cortando um cachorro. Você não vai ter 2 cachorros. Então, quando você mapeia toda a dependência, pode ser de arquitetura, pode ser de governança, pode ser de segurança da informação dentro do seu fluxo, você com o tempo vai começar a identificar os gargalos e é onde você tem os maiores bloqueios e barramentos. Então, é muito importante pensar nessa questão do static, né, que é esse pensamento sistêmico. E por que eu estou falando do static? Porque o static ele tem alguns pontos que você tem que começar a analisar antes de você criar seu fluxo de trabalho. Ou seja, você tem que entender o seguinte: entender o cliente que você vai lidar. Imagina no caso do RH. O RH, qual que é o cliente dele? São os colaboradores de uma empresa, por exemplo. No caso, o que o RH provê? Né? Ele provê contratações para a empresa. Né? Contratações ali que você entende que vão agregar valor para a empresa. No caso da TI, também vai ser, são soluções para a área de negócio, enfim. E qual que é o motivo para isso, né? Para você, nesse caso, entender o seu cliente? Para o RH, no caso, para trazer maior desenvolvimento humano para a organização. Né? No caso da TI, por exemplo, é melhorar as soluções existentes, contratar tecnologia de ponta, enfim. Esse é o primeiro princípio, digamos assim, do Static, que é você entender seu cliente. Depois que você entender seu cliente, você vai entender quais são as insatisfações, quais são as dores atuais da área de negócio, por exemplo, né, onde está ali, a água está batendo na bunda, esse cubo termo. Né? E é importante deixar claro que todo o processo, junto com as dores, deverão ser mapeados, tá? Para não ficar aquela coisa blindada, e porque o Kanban ele tá ali, né, para poder te mostrar a realidade do seu dia a dia. Depois disso, você vai ter que fazer a análise da demanda. A gente está falando do terceiro princípio aí do Static. Tá? Qual que é a demanda que a área está trabalhando, seja TI ou outra área? Porque a gente sabe muito bem que o Kanban não se aplica só à tecnologia. Também analisar a capacidade, né, que a gente vai entrar mais à frente, né, dando spoiler no IP, que é muito importante. Depois sim, você vai começar a desenhar seu workflow. Aí você pode pegar uma cartolina, você pode pegar um Visage da vida, você pode pegar qualquer ferramenta digital e começar a mapear, fazer um esboço do seu workflow, né, do processo completo, e entendendo todas as etapas. E depois, o mais importante também, você vai começar a mapear as classes de serviço, para você tentar entender com o seu cliente qual o tipo de demandas que ele tem e quais são as priorizações que ele trabalha com a demanda. Se a gente estiver falando de classe de serviço, a gente sabe que tem a classe de serviço urgente, tem com data fixa, tem a padrão e tem a intangível. Então a gente também vai entender isso com o cliente. E depois a gente vai fazer o rollout, né, que a gente de fato vai pegar uma ferramenta digital, como eu falei no começo, seja o Azure ou seja o Jira, a gente vai desenhar esse fluxo na ferramenta e aí o cliente, né, ou enfim, a área de tecnologia, o RH, a área da produtividade, qualquer outra área da empresa, ela vai começar a trabalhar com Kanban e com o tempo a gente vai identificar quais são os gargalos, quais são os gaps para essa melhoria contínua. E é por isso que é muito importante quando a gente vai, né, pegar essa primeira prática do Kanban, que é visualizar todo, né, o fluxo de trabalho, a gente pensar muito no static, desculpa. Sentar com as áreas, definir quais são os pontos do static, para depois o seu fluxo do Kanban ele fazer sentido. E não somente você chegar lá, sentar com o pessoal e falar, vamos desenhar aqui e acabou. Porque se você faz isso, geralmente não traz aquele ar de responsabilidade. Pô, qual que é o meu cliente? Pô, qual que é a demanda? Qual que é a satisfação dele? Como que eu vou atuar para entregar valor para esse cliente? Entendeu, Everton? Boa, Daniel. E também, né, não deixando que, assim, ninguém de fora ali do time, ali no momento que você está definindo ali o seu fluxo de trabalho, ele comece a palpitar, né? Então você deixar que o time consiga definir isso, né, nessa visão, e você sempre revisar o seu fluxo para verificar de tempos em tempos se ele ainda está fazendo sentido, porque muitas vezes, né, aquilo que você acaba definindo ali no começo, você está partindo só daquele seu start inicial. E conforme você vai melhorando, otimizando o seu fluxo, algumas etapas também podem deixar de fazer sentido. Então, fazer essa revisão é muito importante, né? Deixar essa visualização explícita, deixar que o time também ajude a ter essa visão, né? Então, eles sempre estarem ali também a fazer essa otimização e, de fato, demonstrar, né, o fluxo de trabalho para todo o time, né? Para ver se a sua esteira está fluindo. É bem interessante, Everton, porque quando a gente visualiza todo o fluxo de trabalho, a gente começa a olhar por etapas. O que eu tenho em desenvolvimento, o que eu tenho em homologação, o que eu tenho em análise. E até entender com a pessoa que está executando o porquê talvez uma demanda está tanto tempo parada no fluxo, né, gerando gargalo ali.
eu entendo que é o ponto mais importante do Kanban é realmente essa visualização do fluxo de trabalho. Imagina você presencialmente, você poderia ter um quadro ou mais, dependendo das equipes que você trabalha, como pode ter uma ferramenta digital, mas está mostrando para você como está seu fluxo. Então é muito importante essa primeira prática aí do Kanban. Agora vamos falar sobre a segunda boa prática do Kanban, que é tornar as políticas do processo explícitas. Bom, quando a gente fala sobre tornar as políticas dos processos explícitas, a gente entra muito naquela questão da transparência, né? Então você entrar com acordos ali com o time para que as políticas ali que você define para cada etapa do seu fluxo, ela fique clara para todos. Então, entra aquele processo de definição do DOD de cada etapa do seu fluxo para saber se quando que você tira um item de backlog para refinamento, de refinamento para in progress, e assim sucessivamente durante toda a sua etapa final, você deixar aqueles acordos fomentados entre o time para que fique visível, né, e todo mundo entenda o que tem que ser feito, quando que cada etapa inicia e cada etapa termina, e de fato que esses acordos eles façam sentido para aquela etapa do fluxo que você tem trabalhado. Perfeito, Everton. E a questão até a gente trazendo para a prática, que a gente sabe que o caminho não é perfeito, porque é muito fácil a gente aplicar as políticas, né, explícitas, só que quando a gente espera do ser humano seguir aquelas práticas, a gente sabe que muitas vezes as pessoas não seguem no dia a dia, seja na correria, né, enfim, que a gente sabe como que a gente vive com tanta concorrentividade e tantas coisas que a gente enfrenta no dia a dia. Mas, pessoal, pegando exemplos aqui na prática, imagina o seguinte, que a gente tem lá a etapa de desenvolvimento. Quais são os tipos de políticas que eu posso ter ali naquela etapa para que ela só saia da etapa em desenvolvimento depois que tiver, né, essas políticas finalizadas e, digamos, 100% atendidas, né? Então, ou seja, de repente eu posso precisar no desenvolvimento uma especificação técnica escrita, eu posso ter o teste unitário do dev 100% realizado, eu posso ter um code review, né, um pair ali entre o cara que codifica versus o cara que vai analisar o código dele para verificar se realmente está de acordo, se a sintaxe está certa, se a lógica está de acordo, está congruente, enfim. E como também eu posso, né, pulando um pouco ali da etapa em desenvolvimento, eu posso ter a etapa de homologação, que para que a etapa saia de homologação, de repente, para ir para uma etapa de deploy, eu tenho que ter, por exemplo, os testes do QA 100% concluídos, eu tenho que ter uma abrangência ali de testes automatizados de 90%, talvez. Eu tenho que ter tido meu teste de aceite, seja com o meu PO, seja com o meu BP ou com o meu key user. Entendeu, pessoal? São alguns exemplos aí. Um ponto importante também é deixar claro o momento em que você pode puxar esses itens, né? Que aí, dando até um spoiler aqui, entra um pouco naquela questão do IP, né? Isso aí, Everton. É isso mesmo. Já que é puxando, só puxar já. um item, exato. Que é só puxar um item quando você percebe que tem capacidade de fazê-lo. Então, no momento que você terminar ali o seu refinamento e começar a puxar esse item para in progress, é ter de fato essa noção. Só que muitas vezes a gente acaba entendendo que o dia a dia a gente não leva isso para a prática de fato, né? Porque tem N coisas ali, fatores externos que acabam implicitando ali no seu dia a dia e que de fato não te tem essa noção. E aí é onde a gente começa a ter aqueles problemas com o nosso famoso limitar o IP. Bom, galera, me antecipei um pouquinho para falar de limitar o trabalho em progresso, né? Falando aí do famoso WIP tão polêmico, né? E aí eu vim dar uma palavra aqui agora para o Daniel falar um pouco sobre esse ponto. E aí a gente vai conversando. Everton, segura um pouco a ansiedade, porque realmente é um tema muito complicado no nosso dia a dia. Eu sou bastante xiita, tá, em relação ao WIP. Eu entendo que o ser humano ele é capaz de executar apenas uma atividade por vez. Como que eu posso falar isso? Tem gente que argumenta comigo, não, mas hoje eu entreguei 3 atividades. Falei, perfeito, você entregou 3 itens hoje, mas você fez um, terminou, fez o segundo, terminou, e fez o terceiro, terminou. Você até pode ter feito em paralelo, mas você primeiro fez um, passou para frente, depois pegou o próximo. E a gente sabe que no dia a dia, o Everton, não é bem assim que funciona, porque o que eu falo para as pessoas? A gestão em si, né, as pessoas geralmente elas têm muita sensação
de que quanto mais demanda empurrada eu tenho no meu backlog, representa que mais trabalho eu tenho, mais atolado eu tô. Só que essa não é a verdade, porque eu, por exemplo, eu posso ter 3 itens no meu backlog. Só que eu não vou fazer 3 itens ao mesmo tempo. Eu vou pegar um, fazer e vou entregar. E aí o que isso começa a acontecer? A gente começa a ter muito gargalo no nosso Kanban, e aí começa a gerar insatisfação. Tanto da área da TI, porque as coisas não entram, pode ser por silos, de repente tem uma dependência de arquitetura, tem uma dependência da segurança da informação, ou a própria área de negócio, que um exemplo clássico acontece comigo no dia a dia. Nós finalizamos um item, passamos para a etapa de homologação com a área de negócio, e a área de negócio não testa num tempo hábil, né? Num tempo lá que a gente tem uma regra de testar um item mais crítico, no máximo 2 dias, e uma demanda mais tranquila em até 10 dias. Só que geralmente eles não respeitam esse fluxo e a gente acaba ficando com esse WIP estourado. Ou seja, respeitar o WIP é muito difícil. E até para dar um exemplo, tá? Para finalizar minha fala, o Elton, nesse aspecto de WIP, vou deixar você falar que você está empolgado. Eu faço até uma dinâmica aqui em casa com a minha esposa. Qual que é a dinâmica? Eu falei assim para ela uma vez. O nome da minha esposa, pessoal, é Cíntia, né? Eu falei assim para ela uma vez. Pega uma folha sulfite, cria 3 colunas nessa folha, eu vou te dar 30 segundos. Na primeira coluna, você vai começar a escrever os números em alfabeto, normal. Na segunda, você vai colocar números. E na terceira, você vai colocar números romanos. E você vai pulando de coluna por coluna, preenchendo em 30 segundos. Aí depois que ela terminou de preencher em 30 segundos, obviamente ela não conseguiu preencher nenhuma completo, tá? Aí eu falei assim pra ela, assim, agora a gente vai mudar, a gente vai fazer as mesmas 3 colunas, com o alfabeto, com o número e com o algoritmo romano, só que agora você vai ficar só na coluna do alfabeto, preencher tudo nesses 30 segundos, depois você vai pular para a coluna numérica, vai preencher todos os números e vai pular para algoritmos romanos. O que isso aconteceu? Ela, obviamente, foi muito mais rápida quando ela focou em apenas uma etapa por vez, e não misturou alfabeto com números e algoritmos romanos. Então, ou seja, o ser humano, ainda mais a gente trabalha com TI, com lógica, com análise, a gente tem que ficar focado na demanda. Se a gente ficar focado em várias, a gente acaba não entregando nada ou entrega tudo pela metade. E você falou de um ponto importante, Daniel, que são alguns princípios ali que a gente olhando esse paralelo, a gente acaba vendo que ele fica mais explícito. Quais são eles aí, né? Falando a auto-organização, o foco, o comprometimento e a própria colaboração. Você deu aí de exemplo em relação a esse exercício, né, que você fez junto com a sua esposa. A gente pega esses paralelos ali da auto-organização, foco, comprometimento e colaboração, e a gente vê que depois que você estabeleceu algumas políticas ali para trabalhar, junto com ela, né, realizando esse exercício, ela ficou mais focada, teve um comprometimento ali em relação àquela coluna específica em que ela estava trabalhando, houve colaboração, que foi essa troca, né, em relação a essa parte dessa política estabelecida, e houve uma auto-organização, né, que ela acabou se auto-organizando ali, se focando, né, e tendo ali como objetivo realizar somente o preenchimento naquela coluna específica. Então isso ajudou bastante. Exatamente, Everton. Inclusive, a gente não está falando dos princípios do Kanban hoje, estamos falando das práticas, mas o princípio do Kanban, um deles é pare de começar e comece a terminar. Então, quando a gente tem aquela visão de que tem muita coisa para fazer, que a gente não tem essa auto-organização, a gente acaba se perdendo, a nossa cadência vai ficando pesada. Inclusive, não vou dar spoiler, mas é o nosso próximo tema, né? Que é entregar frequentemente. Como que a gente entrega frequentemente se nosso WIP tá estouradaço? Verdade, que é aquela questão de tipo, cara, só vou puxar um item quando eu perceber que eu tenho capacidade de fazê-lo, né? Não vou sair puxando itens, item atrás de item, sabendo que eu não tenho capacidade para isso. E aí meu gargalo aumentando e de fato não refletindo também a minha esteira, né? Porque o grande problema que a gente tem quando a gente fala de WIP é essa questão da gente não se policiar em saber quantos itens que eu estou puxando de fato e estou trabalhando neles, né? Que é aquela questão do o pessoal falar que é waiting time. A gente não pode deixar o waiting time atrapalhar aquele nosso fluxo. A gente tem que deixar o nosso fluxo com atividades ativas. Então a gente tem que puxar essa ideia e tentar trazer essas questões para a gente se policiar mesmo quando se fala de WIP.
e não deixar que esses itens acabem atrapalhando o nosso fluxo e muitas vezes não exemplifiquem, não tragam transparência naquilo que de fato a gente está trabalhando. Com certeza, Everton, e até tangibilizando um pouco mais para as pessoas que estão nos ouvindo, como que você consegue limitar o WIP? Você pode limitar o WIP por coluna, você pode limitar o WIP por classe de serviço, você pode limitar o WIP por pessoa. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, pessoal. De repente você tem um desenvolvedor que ele está numa equipe e ele está cross em outra. Então assim, o que você pode pensar? Bom, se ele tá cross em mais de uma equipe, eu só vou aceitar que ele tenha 2 demandas em cada equipe. Mais de 2 demandas, ele vai acabar pode se tornar um gargalo no desenvolvimento do time. Tá, gente, é um exemplo bem bobo assim. Você pode pensar o seguinte: tá, para uma pessoa, ela pode ter no máximo até 3 demandas, pensando por pessoa. Por coluna, a coluna de desenvolvimento, independente, né, aí teria que avaliar a quantidade de desenvolvedores que você tem. Mas, por exemplo, a coluna aqui de desenvolvimento, a gente só aceita até 10 itens em desenvolvimento. Mais que isso, a gente trava o processo. A gente para e não traz mais coisa para cá. Bem por aí, Daniel. Eu, por exemplo, eu já utilizei de técnicas ali para fazer o cálculo do IP com base no histórico do time. Legal, Né? legal. Então, interessante. Você pega a capacidade, você pega o histórico de throughput ali, Perfeito. Faz alguns cálculos ali por coluna, juntando um pouco também de waiting time, e você consegue chegar num número. E aí você consegue, com base nesse número, ir exercitando ele e balizando conforme o seu processo. Eu vou deixar depois esses cálculos, que eu não me lembro agora exatamente como que eu executei, mas eu vou deixar alguns links na descrição do episódio com essas técnicas de cálculo de WIP e algumas outras que dá para ser utilizadas ali com base no histórico, que ajudam também nesse processo. E aí fica mais fácil para vocês olharem, terem um embasamento e saberem como executar. É bem simples, mas ajuda bastante para quem ainda não tem essa certa noção, ou muitas vezes tem uma certa dificuldade em saber por onde começar. Isso me ajudou também quando foi a primeira vez que eu utilizei e tive um ponto de partida, então foi bem legal. Então, pessoal, continuando aqui nosso tema de boas práticas do Kanban, iremos abordar agora a quarta boa prática, entregar frequentemente, e a quinta boa prática, medir e gerenciar o fluxo de trabalho. Por que a gente vai acabar falando das duas juntas? Porque elas são assuntos correlacionados, que vocês vão perceber conforme nós vamos aqui conversando, né, explanando sobre essas duas boas práticas, vocês vão perceber que são pontos que se conversam. É isso mesmo, Daniel. É até bom falar as duas aí em conjunto para que não fique solto, né? Pontas soltas aí uma com a outra, né? Então, se tratando ali, focando ali na parte de entregas frequentes, né? Entregar frequentemente, a gente acaba falando muito numa questão de cadência, né? A gente criar uma cadência de entrega e a gente deixar nosso fluxo fluido, sem aqueles impactos externos, vamos dizer assim, né? Você gerenciar, já juntando ali com a quinta, né? Medir e gerenciar ali o seu fluxo de trabalho, onde você identifique ali os gargalos através de algumas métricas, através de algumas técnicas ali, para que você consiga fazer esse gerenciamento fluido do seu fluxo, através de um gráfico de CFD, através da sua vazão ali, que é o seu throughput. A gente fala um pouquinho também da questão de cycle time e lead time, que são coisas ali que ajudam a você ter essa entrega frequente e também a medir e gerenciar esse seu fluxo de trabalho. E é importante, quando a gente fala sobre essa questão de entregar frequentemente, primeiro, para você entregar frequentemente, você tem que ter um time muito enxuto, um time muito focado naquilo que pode ser feito, e obviamente a terceira boa prática do Kanban, ela tem que estar muito bem alinhada, que é o WIP. Se o time não tem um WIP organizado, com certeza a entrega frequente, se for algo frequente, talvez o resultado não seja esperado, tá? Seja apenas entregas, sim, uma agregação de valor, um resultado bom. Que a gente sabe que tem muitos times, tá, o Everton, que eles trabalham entregando muita coisa, mas qual que é a qualidade daquilo que está sendo entregue? Outro ponto, quando a gente fala de medir e gerenciar o fluxo de trabalho, quando geralmente você começa com uma equipe nova no Kanban,
você não vai conseguir gerar lead time, cycle time. Você vai ter que esperar ali talvez 2 meses, né, a 3 meses para você começar a entender qual que é a velocidade de entrega do seu time. A gente sabe que uma velocidade de entrega ideal, talvez para um incidente, vamos falar assim, um incidente crítico, seja uma entrega de até 2 dias no máximo, né? Dependendo da urgência, até menos tempo, até 8 horas. Mas vamos pensar numa demanda, uma melhoria mais simples, talvez a cadência de entrega do time tenha que ser até um lead time ideal ali de 7 dias para entregar uma coisa mais. Só que a gente sabe que dentro do nosso mundo, né, da TI, tecnologia, lidando com diversos times atuando com Kanban, cada time tem uma realidade diferente. Então, não necessariamente um time que tem um lead time de 20 dias e outro que tem de 40, quer dizer que o de 20 é melhor. Você tem que analisar qual que é o contexto daquele time, qual que é a área que ele atua, né, qual que é a complexidade do tema que o time atua em si, para você poder falar se o lead time está bom ou não. Tá? Um exemplo, obviamente, que a gente tem cycle time e, obviamente, o throughput também. Isso aí é garantir de fato que os itens de trabalho, né, em andamento, eles não fiquem parados desnecessariamente, né? Que a gente consiga identificar ali rapidamente os impedimentos, onde tem enfileiramento nesses itens e a gente consiga atuar ali já de bate-pronto. Então, são esses pontos aí que acabam meio que se juntando ali, te ajudando a ter essa entrega frequente. Então, é você medir, gerenciar esse fluxo, né, ter isso bem amarradinho para, de fato, te ajudar. É difícil, de fato. A questão do IP é um ponto que realmente é de maturidade, gera um certo desconforto, às vezes, muitas vezes, para quem está começando com Kanban, pois é algo que não é fácil, mas depois que você vai evoluindo, criando maturidade e aprendendo com os erros, que aí de fato você vai vendo ali como melhorar esse seu fluxo, né? Que é, de fato, PDCA na veia, né? Com Né, certeza, Daniel, falando aí com certeza. de melhoria contínua, né? E outra questão também, Everton, né, para finalizar essa parte de métrica, como que eu meço meu time? De repente, meu time, a gente fez o cálculo do cycle time e lead time, e a gente entende que, de repente, um time, em 3 meses, a velocidade do time ali leva até 15 dias com uma atividade em cycle time, e leva até 20, 25 dias com atividade em lead time. Só para explicar para o pessoal, que às vezes a gente começa a falar de lead time, cycle time, throughput, CFD, o pessoal fica perguntando o que é. Pessoal, deixando bem claro, tá? Hoje o tema não é para falar sobre métricas, a gente vai ter podcast para falar sobre isso, tá? Mas o que basicamente é o lead time? O lead time ele começa a contar quando sua demanda ela entra no backlog, até ela passar por todo o seu fluxo de trabalho do Kanban e ir para a coluna finalizado. Quanto tempo em média eu levo para sair do backlog até ser encerrada a demanda? Já o cycle time é quando a minha demanda de fato entra em ativação. Quando ela sai do backlog, ela sai da priorização e o analista, o desenvolvedor, enfim, começa a executar a demanda. Quanto tempo ela demora de estar de ativa até ser encerrada? O nosso FD é o nosso gráfico cumulativo, que também vai mostrar a tendência do time, conforme vai passando, né, as cadências, vai passando as iterações, passando os meses, e a gente começa a entender, bom, esse time tem essa frequência, e a gente começa, com o tempo, a perceber, bom, se em 3 meses o time tinha uma frequência de 15 dias de cycle time, porque agora, após mais 3 meses, né, condensando ali 6 meses, o time está tendo uma cadência agora de entrega de 25 dias. O que está acontecendo com esse time? Bom, chegando ao fim aqui, vamos falar agora da sexta boa prática, que é estabelecer cadências de comunicação. É interessante essa sexta e última prática, o Everton, porque o pessoal geralmente pensa que o Kanban ele não tem cerimônias, não tem eventos. O pessoal acha que isso é mais para o Scrum, outros frameworks. Quando na verdade o Kanban ele tem 7 cadências, porém elas não são prescritivas, elas não têm um formato. E quais são as cadências? Né? Eu, por exemplo, no meu dia a dia aplicando o Kanban, eu não utilizo essas cadências, né? Algumas delas aqui, mas eu vou passar para o pessoal as que eu utilizo e falar das que eu não utilizo. Tem a Kanban Meeting, que a gente pode pensar nela igualmente a Daily Meeting do Scrum. Basicamente você vai entender, né, o seu fluxo de trabalho, quais são as dependências, onde estão os gargalos, quais são os bloqueios, para ser o facilitador do time, para tirar esses empecilhos à frente. A gente tem a nossa Delivery Planning Meeting, que é uma reunião de planejamento de entrega. Ela é parecida com a
Release Plan do Scrum. Basicamente, você vai mapear e vai fazer um roadmap, um planejamento das demandas que você vai entregar com o time, que pode ser uma cadência igual safe a cada 3 meses, a cada 2 meses, dependendo do tipo da demanda. A gente tem uma cadência também chamada Operations Review, que é revisão de operações. O que a gente vai fazer nessa reunião? A gente vai verificar se existem dependência dos times que você está atuando no time A, por exemplo, com o time B para uma entrega. Que aí você vai verificar que tem demandas cross e você vai proteger seu time para que todo mundo esteja numa comunicação em 100% integrados, para que aquela demanda não chegue lá na frente faltando uma perninha. É mais um alinhamento, como se você estivesse construindo um produto e o backlog estivesse dividido em vários times. A gente tem a reunião mais importante, que é a que eu mais utilizo no meu ambiente de trabalho, que é a reunião de reabastecimento, ou seja, a minha replenishment meeting. O que é essa reunião? Basicamente, a gente verifica qual que é a taxa de vazão do time, se é uma taxa de vazão semanal, quinzenal, mensal. A gente começa a aplicar reuniões de reabastecimento com PO, com BP, né, com key user, com algum interessado, alguma demanda importante. Então, por exemplo, hoje eu atuo com uma cadência de 7 dias para reunião de reabastecimento. A cada 7 dias, no meu caso é o BP, ele traz para o time quais são as prioridades da semana e o time começa então a executar. E o time tem a missão, que nem sempre é uma missão que dá para ser concluída, mas dentro daquela semana, fechar aquelas demandas e passar para o BP. A gente tem também a cadência de Risk Review, que é uma análise de riscos, tá? Verificar os problemas que podem impactar ou até barrar as entregas. Isso aí a gente já tem não só essa reunião, mas a gente também consegue ter isso visualmente no quadro, você criando uma tag de bloqueio, você de repente mudando a corzinha do seu card para um vermelho, por exemplo, quando você tiver algum bloqueio. Isso pensando num quadro digital. Se for um quadro físico, você pode colar um post-it vermelho, por exemplo, ou uma bolinha, um círculo vermelho para falar que ele está com bloqueio e levantar esses itens na reunião de risco. Você tem a penúltima cadência, que é a Service Delivery Review, que é uma revisão de entrega do serviço, que é você basicamente é o mais importante, que você vai verificar se aquela sua entrega junto ao cliente, se ela realmente agregou valor, atendeu as expectativas do cliente. É como se você fosse fazer uma survey com o cliente, uma pesquisa de satisfação para entender se aquela demanda foi entregue de acordo com a expectativa. E aí com esse feedback do cliente você vai melhorando, né? Quando a gente fala bastante Kaizen, você vai melhorando suas próximas demandas ou até a atual com melhorias. E por último, a gente tem a reunião de Strategy Review, que é a revisão da estratégia. Por exemplo, sentar com o time e verificar essa estratégia, de repente, esse nosso fluxo do processo, a forma que a gente está atuando hoje está boa? A gente pode mudar? Os objetivos permanecem os mesmos desde quando a gente começou? E a gente vai, né, nessa cadência que a gente pode definir, como eu falei para vocês, pessoal, as 7 cadências do Kanban não é prescritiva. Então, de repente, você pode muito bem ter uma reunião de estratégia uma vez por mês, 2 vezes a cada mês. Fica muito ao critério e à necessidade do time. Basicamente é isso, tá, Everton? Legal, Daniel. Ouvindo um pouco você falar, cara, faz até um parênteses com um pouco que eu executo aqui no trabalho, né? No caso, a gente utiliza o Kanban com o Scrum lá, e algumas das cadências que você falou se assemelham a algumas cerimônias do Scrum, né? A parte de review, a parte de sprint planning, a parte de demo, né? E foi bem legal ouvir isso, que deu para ver um paralelo, né? Que um pouco tanto do Kanban como a parte do Scrum com Kanban, eles têm bebem de algumas fontes parecidas ali. E isso é legal, ver esse paralelo entre as duas. Com certeza. E é muito interessante, Everton, porque, por exemplo, por elas não serem obrigatórias, quando geralmente alguém vai começar a trabalhar com Kanban e implantar o Kanban numa empresa, uma organização, num time, a pessoa pode simplesmente começar com as mais importantes. Vou começar com a minha Kanban Meeting, que é a minha reunião diária, e vou começar com a minha reunião de reabastecimento. Aí, com o tempo, conforme for surgindo as entregas, a gente for tendo resultado, aí começa a expandir, começa a fazer revisão de operação, de dependências, enfim. Começa a fazer análise de risco, revisão de risco, começa a fazer a revisão de entrega de serviço. Dá para ir crescendo bastante conforme a maturidade da equipe. Bom, galera, infelizmente chegamos ao fim do episódio.
Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos deixar alguns links de indicação de livros, artigos e vídeos com relação ao episódio de hoje. E até mais. É isso aí, galera. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar e trazer sugestões, que isso é muito válido pra gente e importante. Até a próxima. Tchau!